Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do The Look, um podcast do Estilo The Look para falar sobre o mercado da moda. E hoje estamos aqui com a Rafaela. Rafaela, que ela é Lead Communication. A gente estava vendo aqui o cargo dela, da Shiseido. A Rafa Crepaldi é uma grande parceira do Estilo The Look há muito tempo. Rafa, tem papo de 10 anos, né? 10 anos, pelo menos. Assim, eu tô na NARS, né, exclusivamente da NARS há 13, agora do Grupo Shiseido, mas enfim, 13 muito anos. tempo, nossa parceira de várias coisas. E hoje eu tenho a honra de entrevistá-la aqui no podcast para falar um pouco sobre como o mercado da moda ele vem se atualizando, como ele vem se diferenciando com as constantes mudanças de mundo. E, Rafa, primeira pergunta que eu faço aqui, quem é a Rafaela fora da Shiseido? Rafaela, pessoa física, conta pra gente. Você me pegou de surpresa. Não tem essa no roteiro. Nossa, gente, que loucura. Bom, eu na pessoa física... Nossa, vamos lá, né? Acho que seria a melhor pergunta, né, pra gente falar, porque acho que isso que é o que mais fala sobre nós, né? Eu acho que, assim, a minha maior... Nossa, me botou aqui numa coisa. Eu acho que, assim, eu, Rafaela, pessoa física, busco no meu 100% do meu tempo muito equilíbrio na minha vida pessoal, na minha vida profissional, com meu marido, com a minha filha. E, assim, hoje o meu maior sonho é terminar minha casinha, que eu estou construindo uma casinha no meio do mato, entendeu? Para, tipo assim, onde não tem gente, só tem animais, tem muita natureza. Hoje, a minha maior realização é essa. Acho que o que me move, né? Acho que o que me move diariamente é poder imaginar um futuro assim na natureza mesmo, que eu acho que é o que me faz me trazer um equilíbrio me reequilibra, na verdade, para conseguir fazer o que eu tanto amo, que é um trabalho. E eu sou sangue nos olhos, entendeu? Quem me conhece sabe. Então, acho que eu aprendi aí, descobri ferramentas para eu me reconectar comigo mesmo e que me fazem estar na minha maior potência e no meu lugar de luz, né? Que eu acho que existe um lugar de luz, assim, que é a nossa potência na Terra, e eu busco isso, identifiquei isso já há um tempo, então eu sigo no objetivo. Ai, que demais, uma casinha no meio do mato para descansar, que delícia. É aqui perto de São Paulo? Pode contar? Pode, não, é em Itamonte, é em Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, é montanha, é parque, é Que delícia. trilha, é frio, é camping. Olha só, caramba, passando um pouquinho aqui, ó, estou impressionada com a Rafaela, pessoa física. Falando um pouquinho da pessoa jurídica, né, da Rafa da NARS, a história da Rafa é muito legal, porque você começou na verdade, você é formada em artes visuais. E aí depois você entendeu que você mandava muito bem na maquiagem, foi ser maquiadora na MAC, na NARS já? Na NARS. Na NARS, e aí hoje é Lead Communication da Shiseido. Conta pra gente um pouquinho, Rafa, como que foi? E aí eu acho que a gente pode até linkar um pouquinho com a pergunta central do podcast, né? Como que foi acompanhar essas constantes evoluções do mercado da moda e da beleza mudando junto, né? Porque você foi evoluindo muito ali na questão de cargos e de absorver várias coisas, né, para você ali para fazer. É muito interessante, né, esse começo, porque eu tinha acabado de me formar na faculdade de artes plásticas, eu era assim, rastafari, na cabeça, sabe assim, até a bunda, aquela coisa assim, tipo, total outro universo. Mas eu sabia que eu não queria ser artista plástica, assim, eu terminei a faculdade, foi super legal, assim, eu me formei muito bem, assim, eu fiz um trabalho de performance, mas eu sabia que eu não queria trabalhar necessariamente como artista, aquela coisa, né, mais tradicional, digo, né, como artista, assim, pintura, escultura, enfim, trabalhar sozinha. E eu sempre tive uma questão que eu sempre fui muito comunicativa, assim, sempre muito da fala, me comunicava muito, sempre faladeira, enfim, hiperativa. E eu, naquele momento, quando a NARS chegou no Brasil, eu estava fazendo um curso, eu estava me formando, na verdade, ali no Adobe, no pacote Adobe. Ai, eu amo Adobe. Sabe assim, tipo... Illustrator, Photoshop, design e tudo mais. Então, eu estava aprendendo a mexer com essas ferramentas porque eu queria ser designer. Eu achava que eu queria ser design gráfico. Eu amava. Olha só, eu amo muito eu amava. design gráfico, sabia? De formação? É isso?
Não, e eu amava, eu falei, não, é isso, comecei a estudar, mas eu já maquiava, porque quando eu morei fora, um tempo em Nova York, fiz um cursinho de maquiagem, e obviamente, né, eu acho que assim, o fato de eu ter uma trajetória, uma faculdade de arte, né, isso também demonstra que eu tinha, né, tanto meu interesse de uma habilidade técnica, Sim. manual, muito forte, assim, então eu sempre fui muito boa manual, sempre, assim, com qualquer coisa que eu pego, e acho que eu até comentei contigo da última vez, né, que eu falo que, assim, pode até parecer uma coisa meio estranha, uma coisa meio holística até, mas eu falo que a sensação que eu tenho é que Deus me deu um dom e quer trabalhar com as mãos. Seja lá o que eu decidi fazer com as mãos, vai dar certo, porque eu sinto que eu tenho muita capacidade de trabalhar com as mãos. Olha que louco, né? Assim, isso desde pequena, assim, eu sabia que, assim, eu botava a mão, eu fazia, sabe? Humilhava os coleguinhas Era na fácil. massinha. Na massinha. E o pior é que, sabe quem me humilha na massinha? Sua filha. Meu marido. Marcelo, você fala assim, ó, você pode fazer uma, sei lá, como é o nome? Uma raposa. O cara faz uma raposa de massinha, assim, esculpe a raposa. Assim, imagina, você copiar uma raposa, né? Malemar, imagina. Mas, enfim, então eu tinha essa habilidade técnica muito grande, assim, com a mão, e foi quando eu entendi que, de repente, eu poderia virar maquiadora, né? Então, quando eu estava morando fora, fiz um curso de maquiagem, eu não era uma menina feminina necessariamente, mas comecei a maquiar, aquela coisa, pegou no pincel, pá, fluiu, assim. Eu lembro que as pessoas próximas de mim, meu pai, enfim, que me viu nesse começo, que estava próximo, todo mundo via assim que eu tinha muita facilidade, né? Então, meu primeiro emprego foi maquiando no Teatro Municipal, fazendo ópera, né? Eu lembro disso. Então, eu tava tentando lembrar a história inteira. Foi MEC, não, NARS de uma vez. NARS de uma vez, mas antes da NARS, meu primeiro emprego mesmo foi quando eu comecei a maquiar. Comecei com o coro, depois para os bailarinos, depois para os solistas no Teatro Municipal, com um grande mestre, assim, que eu amo, que é o Cabral, que me deu essa oportunidade. Eu era jovenzinha, assim, tipo, nem sei, 20 anos, é isso, 19, acho. E daí foi quando depois eu recebi o convite para ir para a NARS, mas eu achava que eu ia ser meio design gráfica, já maquiava, mas daí eu fui para a NARS e realmente entrei nesse lugar de maquiagem como porta-voz da marca, e também era... Nesse lugar de porta-voz, eu fazia de tudo, né? Eu comunicava assim, vamos falar com a imprensa. Eu falava, vamos falar com não sei o quê. Eu falava da matéria, vamos falar... Então, assim, apresentação, masterclass. Então, de repente, eu comecei a ter que me desenvolver no lugar de fala, de apresentar, sabe? Então, tipo, eram novos skills, né? Eram novas habilidades que eu precisava ter, além da maquiagem mesmo, né? Então, falar em público, enfim, vender, né? Porque no final, você tá aqui maquiando, você tá vendendo, né? Produto. E hoje eu falo que eu sou melhor vendedora do que maquiadora, tá? Porque eu sou uma vendedora. Você é uma vendedora muito boa. Bom, e daí é isso. Então, assim, foi assim que eu comecei na NARS, há 13 anos atrás, nesse processo assim, de como porta-voz fazer um pouco de tudo. Mas também nunca deixei de estudar, né? É uma coisa que eu gosto muito. Então, nesse processo, eu fui fazer uma pós, fazer fazer uns cursos de férias, uns cursos mais curtos. Eu fui para St. Martins, em Londres, daí eu fiz esse curso de direção criativa, direção de arte, sabe? Então, assim, óbvio, daí a minha formação em artes plásticas, então também é um interesse que eu tenho genuíno, né? Então, continuo estudando. Meu marido é arquiteto também, então a gente está nesse lugar de conexão aí de arte, cultura, né? Então, assim, óbvio, continuei nesse processo desde sempre com a NARS. Mas teve um momento na minha carreira que eu também decidi que eu queria abrir um pouco, expandir um pouco o meu conhecimento, né? Então, não só ficar dentro da marca, mas entender, começar a fazer campanha grande, sabe? Estender meu nome como maquiadora também, já que eu também percebia que eu era talentosa, sabe? E daí foi quando eu comecei a fazer campanhas. Comecei com marcas pequenas, que eu tenho até hoje, assim, alguns clientes, mas com marcas grandes, campanhas. De repente, você estava maquiando num set com, sei lá, 100 pessoas, fazendo coisas grandes, filmes, trabalhos maiores. E daí, enfim, trabalhando com gente boa também, né? Porque eu acho que assim, começa a crescer o trabalho, você começa a crescer assim, os profissionais começam a ser cada vez mais qualificados, Total, né? Vai fazendo networking, vai conhecendo a galera, né? Então, assim, de repente, eu estava trabalhando com grandes diretores criativos, grandes fotógrafos, grandes diretores de arte. Então, assim, e você absorve, né? Você vai absorvendo aqui. Por que o cara tomou essa decisão? Por que esse cara pensou nisso aqui? Por que estão indo para esse caminho? Agências grandes também. Várias vezes eu fiz campanhas grandes para a Tati, por exemplo. Então, você via lá uns puta diretores de arte também legais. Então, nesse lugar, eu comecei também a afinar meu olho, né? E eu falei, acho que da última vez para você, né? Que eu falo que a minha principal característica é que eu sou curiosa para um... Eu ia falar isso agora. Você falou que você é muito introvertida, que vai se botando em tudo, vai dando opinião em tudo. Isso é ótimo, né? Assim, eu, de fato, sou uma pessoa curiosa, assim. Eu quero saber de tudo e pouco, e tudo, sabe, assim?
Então, no final, isso também te ajuda, né? Eu brinco que quando eu era criança, eu falava que eu tinha que saber de tudo, porque se algum momento eu estava numa conversa com alguém, eu ia ter assuntos para falar com as pessoas. Olha que louco. Criança. Criança. Criança, assim, eu pensava assim, não, tipo, deixa eu saber o que essa pessoa faz, porque se algum momento eu estiver num lugar e eu não tiver o que falar com alguém, assim, eu vou saber um pouco ali porque a pessoa me falou. Sabe aquela pessoa assim? Eu tinha essa Que noção criança quando é criança, essa, assim. meu Deus. Eu achava, é muito louco, porque eu lembro desse raciocínio, eu lembro de eu fazendo pergunta com esse interesse, né? Bom, mas por que eu tô falando isso? Porque no final, assim, sempre me questionando, por que essa pessoa tá fazendo isso? Para onde ela tá indo? O que ela tá pensando? Qual que é o objetivo? Sabe aquela coisa? É até um pouco insuportável às vezes, né? Claro que tem gente que acaba incomodando, mas nesse lugar eu acho que eu acabei desenvolvendo também um olhar para além da maquiagem, né? Então chegou um momento também na minha carreira que eu falei, quer saber? Eu não quero mais maquiar, só maquiar, eu quero, sei lá, dirigir, eu quero poder, sabe, tipo, ter um lugar mais de uma direção. E óbvio que tem essa questão da arte, né, na minha formação, que me fez ter também um olhar esteta muito, muito aguçado também. Eu falo que eu não sou uma artista, eu sou uma esteta, sabe? Assim, acho que eu sou uma pessoa que eu tenho um olhar fino de estético, assim. Então, isso contribui, né, para esse lugar, né? Então, acho que daí eu fui desenvolvendo e falei assim, quer saber, eu não quero mais só maquiar, eu quero contribuir de uma outra forma, que seja, tipo, beleza, e que lugar é esse? Daí, assim, eu me lembro muito bem, uma vez que eu estava num set, que eu estava num trabalho grande, assim, com uma agência grande também. Não sei se era a Tati ou a África, não sei, alguma agência muito grande, tinha os seus diretores lá, e eles estavam discutindo do personagem, às vezes é o cabelo, né? Às vezes a maquiagem, tipo assim, que tudo isso é um visagismo, né? Que tem um olhar estético, entender como que você vai construir a pele dessa pessoa, como você vai fazer o cabelo, o que ela vai estar usando no cabelo, será que essa pessoa ela usa isso, ou isso aqui é de uma outra classe, sei lá, que seja uma classe social, você está construindo um personagem, sabe? Cada escolha importa, Cada escolha, né? Cada cor importa, né? O nível de conhecimento que essa pessoa tem. Será que ela está usando isso? Sabe? Será que ela está frequentando esse lugar? Bom, então a gente bater nesse puta papo, assim, isso era a construção de uma marca. Né? Eu lembro que era de uma marca, de uma campanha de uma marca que a gente está fazendo. E eu falei assim, nossa, que louco, né? Porque no final são micro detalhes, assim, é a escolha de quem está no seu evento. Assim, tipo, sabe, assim, você tem, sei lá, isso, você tem só pessoas brancas. Você tem pessoas pretas nesse evento? Tipo assim, que marca você está se comunicando? Você quer montar uma marca, sabe? Porque, tipo, é isso, eu trabalho uma marca que é diversa, que ela é para todos, tudo mais. Mas como você está comunicando isso? Você está colocando lá a pessoa em tal lugar, que tal padrão social, o que for. Então, então é de uma escolha de um mailing. Cada escolha comunica uma tudo, coisa, né? Mas tudo. Então, assim, a escolha do papel. Você vai imprimir um convite num papel couché fosco, ou você vai... Olha só, eu mandei um e-mail ontem falando sobre para brifar o florista das flores do próximo evento da Shiseido. Eu coloquei observação. Favor não escolher astromélias. É uma flor mais, não sei o que, lá. Então, assim, colocando o padrão de flor que o cara tem que colocar. Então, assim, é muito detalhe, né? Total. Então, o papel, ele vai ser um couché ou ele vai ser um Honey Miller? Sabe? Então, assim, são muitos micro detalhes que é um olhar mais fino, mais artístico e tal. E eu falei, isso é construção de marca, cara. É isso que eu quero fazer. Então, chegou um momento que eu também cheguei internamente e falei assim, olha, eu acho que eu quero decidir, eu não quero mais fazer isso que eu estou fazendo, eu quero ir para esse lugar. E daí eu comecei a exercer mais essa função na NARS, né? Passei a exercer essa função dentro da marca, da NARS apenas, porque eu, por enquanto estava só em NARS. E daí eu acho que a gente começou a ver resultado, e as pessoas assim, tipo, meu Deus, a NARS, olha os espaços que a NARS fazendo evento, esse lugar é muito foda. Nossa, olha isso. Nossa, só no evento da NARS para ter um pet nat e não ter um Xandão aqui mais simples, sabe o que for? Então, assim, o pet nat, eu fui lá, fecho uma parceria com um produtor de vinho natural, biodinâmico, do brasileiro, sabe, assim, laranja, que é uma coisa que, cara, pouquíssimas pessoas sabem que isso existe. Prestar atenção no detalhe, né, Rafa? Que no loucura. Detalhe. E até que foi isso. Daí, fazendo isso para a NARS, daí a gente decidiu que faria sentido eu fazer isso para as outras marcas do grupo. E aí entrou o Grupo Shiseido. E o Grupo Shiseido, vamos lá. Tem NARS, tem Drunk Elephant, tem Shiseido. E só. Olha só. No Brasil é isso. Lá fora tem muito mais, né? Clodepot e muitas outras. Tá, e me conta uma coisa. Você está há 13 anos nesse grupo, né? Uhum. O que você é mais, assim, na sua opinião, claro, como que o mundo da beleza, ele não é revolucionou, né? Mas como que ele está se adaptando a esse novo momento de mundo? Porque hoje a gente tem até o Beauty Talk, que é produtos viralizados no TikTok. A gente tem, assim, produtos que viralizam em questão de segundos. A gente tem, enfim, é um novo mundo, né? 13 anos atrás era o quê?
Facebook, tal, eu não lembro. Mas como que Instagram só, o né? mundo da beleza está se adaptando a esse novo momento de mundo, na sua opinião, nesses últimos 13 anos? Nesses últimos, assim, há 13 anos atrás, de fato, eu acho que só tinha Instagram, assim, dessas, acho que, assim, forte, né, que comunicava, essa coisa de tendência, de influencer e tudo mais. Mesmo as próprias, eu lembro, assim, que quando há 13 anos atrás, quando eu entrei na NARS, a gente estava com uma assessoria de imprensa, né, uma agência. E lá, eu lembro que naquele momento a gente trabalhava muito, maquiador, salão de beleza, a gente fazia muito network, muito relacionamento com isso, com imprensa, então nem se fala, né? Todas as imprensas, os veículos, né? E assim, numa questão de 4 a 5 anos, a gente já teve que, literalmente, assim, foi um momento que a gente teve que sentar e matar uma reunião, assim, tipo, para onde o mercado está indo? O que vamos fazer? Tipo, não tem mais imprensa. A gente vai encher esse evento de imprensa ou a gente vai encher de influenciador? Sabe? E no começo, assim, foi um pouco difícil para a marca, assim, a gente foi meio... Não é fácil a gente entender que a gente vai encher de imprensa, quer dizer, vai mudar o nosso ponto de vista mesmo. Então, foi um processo lento, eu diria até, sabe? Porque a gente não conseguiu responder tão rápido e acho que nem era saudável responder tão rápido, a grande verdade, né? Mas, assim, depois de um período de 2 anos, depois que a gente teve esse momento, olhou para isso, 2 anos depois, cara, mudou tudo, né? Não é que a gente mandava produto para a redação mais, assim, não tinha mais essa coisa de ficar mandando produto para a redação, porque a gente ficava dando, às vezes, tiro no escuro, assim, né? Porque você não está garantido, assim como está garantido, de repente, que você dê um produto na mão de uma influenciadora e ela faça estourar na internet, assim. Isso acontecia muito na época, né? Mas eu já não acredito que isso é mais agora. Acho que não acredito mais nessa fórmula de agora. Então, acho que já mudou de O mundo está novo. mudando de novo. Não, já mudou. Já não acho essa fórmula, imagina. Então, assim, você não viu, assim, no momento assim, que as influenciadoras grandes assim, ganham muito dinheiro. As marcas tendo que pagar, assim, cachês muito altos para elas falarem. Só que hoje também, cara, no final das contas, quando eu coloco na ponta do lápis, estava falando isso ontem para uma pessoa, nem lembro. Uma pessoa me procurou para fazer um conteúdo, a gente tomou um café com ela antes de ontem, e eu estava falando, cara, hoje, se uma pessoa me cobra 50 mil para fazer um conteúdo, eu penso assim, cara, quanto custa um evento hoje que eu faço, um happy hour, que seja, quantas pessoas eu coloco nesse evento, gasto 50 mil e eu tenho, sei lá, eu coloco às vezes 30 pessoas, gasto 50 mil, coloco 30 pessoas num happy hour e assim, faço uma puta cenografia legal, faço uma tarde legal, uma experiência legal com essas 30 pessoas, gasto 50 mil versus um conteúdo de uma pessoa, sabe? Óbvio que é diferente. Que essa uma pessoa que cobra 50, ela está no topo da pirâmide ali de awareness, né? Assim, de posicionamento, tudo mais. Vai gerar mais posicionamento. Mas quanto que eu quero agora só posicionamento e não quero falar com as comunidades? Sabe? Assim, eu preciso falar com quem... Não só com quem consome, mas quem está ali, tipo, sabe? Fazendo a engrenagem girar. Total. Sabe? Assim, então, assim, é uma forma... É um questionamento que a gente tem que ter, assim. Eu não acho mais que a fórmula de 3 anos atrás funciona para agora. Com certeza não. Então, a gente tem que estar, assim, em constante... Gente, eu falo isso diariamente. Eu tive uma reunião de alinhamento com o meu time segunda-feira. Eu falei, gente, por favor, assim, quero finalizar a reunião, só quero falar uma coisa para vocês. Por favor, não trabalhem no automático, cara. Esse trabalho não é automático. Aqui cada decisão ela tem que ser tomada com a sua alma, com a sua intuição, assim, tem que ser sabe, tem que sentir essa decisão. Faz sentido? Se questione a cada decisão, se questione, porque não é assim, o que funcionou ontem não vai funcionar hoje. Literalmente, foi assim que eu terminei a reunião. Pessoal, a gente encerra por aqui a brincadeira, Rafa. Mas que legal, eu concordo plenamente aí. Eu acho que, de fato, você conseguiu traduzir ali o que é o mercado da beleza. Acho que um pouquinho da moda hoje em dia, que é um pouco dessa questão de influenciadores, né? Que, cara, não dá para prever nada. Pode ser que amanhã tudo mude, pode ser que, sei lá, nasça o outro TikTok da vida e mude tudo. E falando só um pouquinho de TikTok ali, porque eu sei que Drunk Elephant cresceu muito por conta do TikTok também, né? Me conta, como que vocês, assim, vocês fazem alguma estratégia específica para cada canal? Vocês têm uma estratégia 360? Como que funciona? Porque eu sei que são marcas completamente diferentes, né? Quando a gente coloca aqui, um NARS, um Shiseido e um Drunk Elephant, a comunicação é completamente diferente. Eu acho que o intuito de cada marca é diferente.
Como que vocês fazem isso? Como que é para você, né? Como agora a Lead Communication da Shiseido, para entender, né? Porque eu sei que a Shiseido tem um posicionamento mais de tecnologia, mais de um produto super foda, com uma embalagem super legal. A Drunk Elephant é um produto incrível também, sou viciada nos hidratantes, mas é uma comunicação diferente. E a NARS também, que é um clássico atemporal, desejo esse tempo inteiro. Como é? Eu amo que você usou as palavras certas para definir. Clássico atemporal. A Nars é uma marca atemporal, né? Esse Cara, logo da sim. marca, assim, que logo. Como pode um logo há 30 anos ainda tá moderno, né? Tipo, é chique pra caramba, é temporal, é isso. É icônico, né? É audacioso, é icônico, é uma coisa bem icônica e atemporal mesmo. Shiseido, ela é inovadora, ela é tecnológica, ela é tradicional, ela é tudo isso, assim. Ao mesmo tempo que ela é muito tradicional, que ela traz todo o DNA, mantém a raiz do DNA dela ali, da tradição japonesa e tudo mais, sabe? Do ritual mesmo, do que, sabe? Do que importa mesmo, assim, sabe? Ela é a marca mais inovadora e tecnológica do mundo, cara. Eu me arrisco a dizer que é a maior do mundo. Assim, não sei qual seria mais. Que tem mais cientistas, sabe, trabalhando. Assim, a Shiseido, ela financia departamento em Harvard, assim, há anos, sabe, desenvolvendo produtos para eles. Então, assim, é a marca que mais tem patentes, assim, de, sabe, prêmios, patentes. Então, assim, é uma loucura, assim, de fato, a Shiseido. Então, a gente tem um desafio diferente da Shiseido, né, de como comunicar a Shiseido, né, Nars tem o seu, e Drunk é dela, assim, né, acho que a Drunk é uma marca mais fã, ela é uma marca muito nova. Mas, respondendo a tua pergunta, a Drunk é uma marca feliz, ela tem uma coisa de feliz, de uma marca, Tons tipo, vibrantes, vibrante, né? feliz, sabe, facilidade, vamos lá, vamos para cima, sabe? Agora, respondendo a tua pergunta sobre como a gente trabalha, essa estratégia, TikTok e tudo mais, a gente não tem canais no Brasil. Né? Não sei se você sabe disso, mas nenhuma das 3 marcas tem canais, tem Instagram próprio, Cara, eu tinha proprietário certeza que e sim. TikTok no Que Brasil. loucura. Não tem. Então, assim, toda a estratégia, toda essa movimentação desses canais, né, de social media, é de fora, né? Então, eles que cuidam e tudo mais. Óbvio que a gente fica aqui só dando pitaco, querendo, assim, matar. Ai, não, fez errado. Não, vamos fazer assim. Ai, se fosse a gente... Tô brincando. Sempre, né? Sempre. Mas, assim, então, essa estratégia vem de fora. Então, assim, o que a gente move aqui, quais são o que a gente tem muita autonomia de como a gente quer que a nossa comunidade reaja às coisas aqui, né? Então, assim, óbvio, a gente sempre pensa, o lançamento, vamos trabalhar com TikTokers, então. Como é que a gente vai conversar com esses caras? Como é que a gente vai conversar, sei lá, com essas pessoas que estão no Instagram? Sabe, em que momento adicionar tal plataforma? Não diretamente a plataforma, mas as pessoas que estão nela, Total, né? porque tem gente que tem 1 milhão de seguidores no TikTok, é completamente relevante naquela rede, e no Instagram é Nada, 3 mil seguidores. Então, assim, a gente pensa muito nisso, em como a gente acionar essas pessoas, né? Mas, assim, a gente não tem uma estratégia, tipo, direta para o nível Brasil, né? Então, assim, é meio como a gente quer... Por exemplo, é isso. Como que a gente vai atingir essa comunidade no TikTok de Drunk Elephant? Sabe? Que mensagem a gente quer passar hoje? E Drunk Elephant, como você falou, né? Ela cresceu no TikTok. Ela fez muito nome dela nessa plataforma, porque ela é uma marca muito divertida, muito alegre, né? Então, assim, ela é a cara do TikTok, né? Assim, Até a jovem, questão da embalagem, atual, né? A Exato. embalagem foi muito bizarra ali. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, como Que ninguém loucura, né? pensou nisso antes? Meu Deus do céu. Não, e você não acha nem que é pra você, porque é aquela coisa, assim, é tão fã, é tão divertida que você fala, será que é séria? Será que é uma marca séria? Será que é pra mim, no meu auge, nos meus 30 e poucos anos? Tipo assim, né? Esse que é o mais doido, é pra você. Então, hoje, o nosso desafio com o Drunk Elephant é mostrar mesmo qual é o público para qual essa marca foi criada, assim, é pra todos nós, assim, tipo... Então, assim, acho que a partir do momento que você começa a ter necessidade com a pele, é pra você, assim, é uma marca que não é uma marca barata, né? A gente sabe que não, então... no final é isso, assim, tudo que não é para criança, isso é fato, né? Que deixe bem claro não que não use. não é para criança. Se você tem 12 anos, por favor, não use Drunk Elephant. Porque é muito bonito, né? É uma tentação, eu imagino, para as crianças ali verem, apertarem o creme, enfim. Mas, Rafa, e aí porque assim, tá, vocês não têm um perfil, né, nativo da plataforma, mas vocês escolhem, né? Obviamente, a gente quer o influenciador. Eu nunca vou esquecer da história da Maju, tá? Com Shiseido. Porque, assim, hoje eu não consigo ver a Maju Trindade sem pensar em Shiseido. Porque, assim, arrasou. Tava falando com ela agora, minutos antes de Mentira. entrar aqui, tipo, sentada lá embaixo. A Maju, ela é a cara da marca. E, assim, quando você vê a Maju depois da viagem para o Japão, né? Que eu acho que é até um case legal para você contar, que
Foi uma escolha, né, que você ficou pensando muito em quem você levaria para uma press trip no Japão. Escolheu a Maju e fez todo sentido. E hoje ela é uma grande usuária e fã e propagadora da marca, né? Você quer contar essa história pra gente? Posso Essa contar. história é incrível, eu amo muito ela. Eu não sei se eu vou lembrar todos os detalhes, mas assim, a gente, no começo do ano, a Shiseido, né, a diretora de Shiseido veio me pedir, marcou uma reunião assim, correndo, e eu tava lá em Itamonte, inclusive lá no meu terreno, foi uma sexta-feira à tarde, e ela marcou uma reunião comigo correndo, assim, 6 da tarde, na sexta, e pedindo assim, Rafa, eu preciso muito que você me traz umas sugestões de nomes para eu levar para essa viagem para o Japão, que voltou, porque era uma viagem que tinha caído, não ia mais acontecer, daí voltou a acontecer. Eu preciso muito que você me dê umas sugestões que eu preciso mandar para o Global. Daí eu fui lá e sentei ali na época a gente ainda estava com a nossa agência de PR, né, de comunicação, não tinha internalizado ainda. E daí a gente sentou, nós três ali, eu, Fabi, esse atendimento, o nosso atendimento e eu. A gente desceu aqui alguns nomes, pensamos em uns 3 nomes. A gente pensou em 3 nomes, o nome da Maju não estava dentro. E daí eram nomes grandes, assim, tipo, com muitos milhões de seguidores, muitos nomes grandes, que assim, tipo, também, querendo ou não, né, a Shiseido é uma marca que ela tem linhas mais econômicas, né, mais baratas, mas tem linhas muito caras, né? É o Aso? O Aso. Gente, O Aso é a linha de entrada, mas que é bom. maravilhosa. Assim. Eu tô arrasada que tenho tiraram o olhinho. hidratante com cor de linha. Ai, Acabou a minha vida. Acabou a minha vida. Aquele é maravilhoso. A bisnaguinha assim, meio... É maravilhoso. Bom, e daí... Então é isso. Então a gente tem... eu acho que assim, a gente fez escolhas ali até de pessoas com poder aquisitivo e que consomem, e tem um público que se comunica com o Shiseido, né? Bom, dito isso, a gente fiz isso na sexta-feira à noite. Passei o final de semana, assim, tipo, lá na natureza, assim, ai, meu Deus, cabeça vazia, deixa eu pensar. Pé na grama. Pé na grama, meditando. Ai, meu Deus, será que eu fiz as escolhas certas? Será que eu indiquei a pessoa certa? Será que eu fui bold enough? Aquela coisa, tipo, a Nars a gente usa muito essa palavra, assim, tipo, a Nars é uma marca bold. Bold. Daí, uma vez eu falei com uma amiga, ela falou, mas o que é isso, bold? Ela fala, a Nars, ela é bold, ela é forte, ela é icônica, ela é... Só ela, entendeu? Ela O bold em design gráfico é meio que o negrito, né? Negrito, é a fonte mais forte, mais marcada. Eu não sei como traduzir isso em termos de uma marca bold. Uma marca, sei lá, entendeu? Encorpada. Ela é tudo. Mas eu falo assim, será que eu fui com o meu pensamento, ele foi suficientemente bold? Sabe? Será que eu fui, sabe? Daí fiquei pensando, meu, daí, cara, que loucura, assim. Daí eu fiquei pensando, tal, daí quando foi na segunda-feira, eu vi um post da Maju no Instagram, dela fazendo o ritualzinho de manhã, assim, indo pra ginástica, fazendo matcha, assim, sabe? Fazendo o matchazinho dela. Daí eu falei, por que não a Maju, né? Acabou de voltar do Japão, fez uma viagem de lua de mel com o marido, ela tá, assim, tipo, encantada com o Japão. O marido dela é japonês, essa coisa do matcha virou uma rotina para ela, tá trazendo rituais japoneses para a vida dela, sabe? Todos os dias. Falei, por que não? Daí eu mandei uma mensagem para a Maju e falei assim, Maju, e aí, tudo bem? Como é que tá? E aí, feliz, né? Nossa, você está fazendo tá tomando matcha? Como é que foi a viagem para o Japão? Ela virou e falou assim, Rafa, foi a coisa mais legal que eu já fiz, assim, eu amei. Cara, eu tô assim, sonhando. Acho que ela até mencionou alguma coisa assim, tipo, pedindo para Deus entender quando, para me dar a resposta de quando que eu vou voltar pro Japão. Ela falou assim, tipo, eu tô louca, meu sonho é voltar pro Japão, não sei, eu tô só sonhando quando eu vou voltar. Daí eu virei e falei assim, cara, você vai voltar com a Shiseido. Eu falei assim, vamos voltar com o Shiseido. Você topa? Daqui um mês? Tipo assim, era, sei lá, começo do ano, sabe? Daí ela ficou assim, em choque. Ela falou, não, tô arrepiada. Ela assim, tô arrepiada, vou chorar, não sei o que. Daí eu falei, pronto, é isso, sabe? É isso. Tipo, eu tive uma luz. Nem comuniquei o pessoal antes. Eu já vim com essa, assim. Daí eu cheguei no escritório e falei, cara... Daí tudo que eu tinha defendido para as outras meninas, aquelas outras mulheres, eu falei assim, não, tem que ser essa, tem que ser aquela, tudo mais. Esqueça tudo. Esqueça tudo, tem que ser essa. Só que assim, daí eu tinha que defender uma com mais argumentos, entendeu? Daí tive que montar um PDF ali para falar, olha, é essa por conta disso, disso, disso. E dito e feito, assim, foi maravilhoso. E com a Maju, assim, não preciso nem negociar, né? Porque tem influenciadora que você fala assim, olha, contrato, você vai para cá, você vai para viagem, em troca dessa viagem, você vai fazer tantos posts, tantos aqui. A Maju é a pessoa mais, assim... Cara, maravilhosa, você não tem o que falar. A Maju não tinha contrato, não tinha nada. A Maju é aqui, ó, tal, e ela, entrega tudo, maravilhosa, querida, assim, sabe? Que demais. Eu brinco assim, a Maju, a gente fez essa viagem, assim, vamos comer porco? Vamos. Vamos tomar saque? Vamos. Vamos tomar? Vamos. Topava tudo, amava tudo, assim, encantada. Sabe aquela pessoa que se encanta com as coisas? Ela foi pro Centro de Inovação Global da Shiseido,
Assim, tipo, meu Deus, olha a fonte dessa palavra, olha o lettering, sabe? É uma loucura, Atenção aos né? detalhes, né? E Rafa, falando um pouquinho de detalhes, é muito legal ver o tanto que você se importa em cada decisão de cada marca, né? E aí a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você comentou que vocês resolveram internalizar o processo de PR, né? Que é basicamente é o processo que escolhe quem vai ser que vai representar a marca no Brasil. Me conta um pouquinho dessa escolha, como que como foi essa primeira necessidade e o que você espera que aconteça a partir de agora? Eu acho que assim, ó, no final, a gente estava há 13 anos com uma agência, né? Com uma agência de comunicação. Então, assim, nós entendemos que, assim, é óbvio que é muito confortável ter uma agência, né? Porque são muitas coisas burocráticas. Eu acho que uma agência ele tem ali um time enorme de pessoas que estão indiretamente trabalhando para você, né? Não é só o seu atendimento, a sua coordenadora, a sua diretora, né? Acho que tem um time completo. Porém, tem uma coisa que assim, tem uma coisa que é você ter um senso de ownership, né? A empresa é tua, isso aqui é teu, você que tem que cuidar, né? E eu, né, naturalmente mostro, né, que eu sou essa pessoa, assim. Então, assim, eu cuido dessa empresa, da NARS, né, e dessa empresa agora como se fosse minha, né? Assim, o Marcelo, meu marido, fala assim, Rafaela, você já reparou que você, que o seu diretor, o João, é a última, a primeira pessoa que você fala no dia? Meu Deus. Não, brincadeira. E já passou essa fase, assim. Mas sim, no final, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho muitos meus rituais lá de descanso, de desconexão todos os dias. Imagina, eu faço meu tricôzinho à noite, eu cozinho com o marido, brinco faço fantasia, costuro, máquina. Eu e minha filha, assim, a gente tem nossa rotina, minha vida, minha família. Mas, no final das contas, às vezes eu deito, assim, na cama, que seja, daí eu abro o Instagram. Cara, eu raramente olho o Instagram num lugar ali de Entretenimento, né? entretenimento. Então, eu acabo assim, nossa, olha isso aqui vai funcionar para NARS. Nossa, isso aqui. Daí, assim, às vezes escapa, daí eu, tipo, mando aqui, ó, meu, o que você acha disso aqui, ó? Não sei o quê. Então, assim, no final você tá só já ali, né? Trabalhando? Trabalhando, mas assim, no final tudo é referência para mim, né? Para quem trabalha com estética, né? Tudo é referência. Então, você tá olhando aqui, você já juntou o Lé com o Cré, você viu ali o material, você fala, puta, segunda vez que eu vejo esse material, acho que isso aqui vai pegar, acho que eu tenho que, no próximo evento, vou trabalhar com esse material. Tipo, literalmente, assim, sabe? Então, brincadeiras à parte aqui, mas eu acho que. Ah, vamos só retomar na sua pergunta, né? A pergunta foi assim, como que surgiu essa necessidade, né? E você Sim. falou que foi pelo senso de dono, né? Sim, E é o verdade. que você espera? Então, eu acho que assim, nesse processo que eu estou te falando, tudo isso você está vivendo a marca, né? Então, essa coisa de você viver a marca todos os dias, tipo, você está, sabe, tudo está pensando nela, você não tem outros clientes, você não está dividindo atenção com outros clientes, Sim. ou você não é funcionário de outra empresa, você é, sabe, funcionário daqui. Então, você acaba, sim, tendo um compromisso maior, né? Então, assim, não compromisso, mas um comprometimento com tudo, assim. Então, acho que a gente entendeu que a gente ia ter mais eficácia e mais resultado mesmo quando a gente internalizasse, né? Fora que tem uma coisa de DNA, né? Então, assim, você tem o DNA, você tem que assegurar de que todo aquele DNA está sendo passado, né? Então, eu acho que no final das contas, quando você tem um time que está vivendo ali a coisa, ela acaba funcionando melhor. E agilidade também, né? No final das contas, tem alguns pontos que eu levei em consideração. Assim, foi um processo que não foi tão foi um processo gradual, né? Sim. Foi longo, assim, de uns 2 anos. Putz, bem longo. E uma pergunta, quando você pensa numa influenciadora de NARS, uma pessoa X, assim, o que você leva em consideração? Vamos fazer o DNA ali das 3 marcas. O que essa pessoa tem que ser? O que ela tem que comunicar? Ela tem que ser bold. Ela tem que ser bold? Ela tem que ser, assim, sabe? Ela tem que ser autêntica. Acho que autenticidade. Eu acho que é muito isso, assim. Eu sempre, quando eu olho, assim... É que eu sou muito... O meu olho é clínico. Eu preciso de segundos para olhar um perfil e já entender. Não, nem adianta, nem segue. Tier 2, Tier 3. Sabe, assim, para um evento, assim, ou qualquer coisa. Eu tô falando aqui parecendo que eu tô desmerecendo, mas basicamente São escolhas. São escolhas, assim. Eu brinco, assim, eu tô fazendo agora um evento de 200 pessoas. Cara... Fácil você tem 200 pessoas, fácil, sabe? Só que assim, é isso, dentro dessas 200 pessoas, você tem que colocar... quem são meus principais públicos aqui da comunidade? Maquiador, influenciador, os big names, são os nomes mais, né, nichados, comissionada, que são as meninas que trabalham, que estão ali vendendo indiretamente ali
diretamente, na verdade, a marca. Sei lá, você separa aqui em alguns núcleos, né? Daí o núcleo maquiador. Só para você ter uma ideia, núcleo maquiador, a gente tem maquiador de celebridade, maquiador de salão, maquiador social, maquiador de, como é que fala? Editorial. Então, assim, você já separa em núcleos, porque você quer ter todos, você precisa alcançar todos. Você precisa que o cara do editorial esteja usando NARS, você quer o cara do salão e tal. Daí, de 50, já ficou 10 para cada. Só que ali eu tenho, assim, só de salão eu tenho uns 30. Então, você tem que selecionar esses 30. Daí, desses 30, eu tenho que olhar o perfil dos caras. Assim, quem está sendo mais autêntico, quem quer mais creator, né? Daí, nesse lugar, eu estou precisando de gente que seja mais creator mesmo, que crie conteúdo, não é o cara que agradece, faça lá uns stories, brigadão. Assim, eu preciso de um cara que vai ser parceiro, que eu possa, né? Você entendeu? Assim, é uma moeda de troca, quem né? é um comunicador, é uma moeda de troca, no final. Porque, assim, são investimentos que eles, no final, eles são altos, né? Tipo, você manda, às vezes, um kit que a gente faz um always on mensal de base da NARS. Cara, 10 bases da NARS. Vê quanto custa uma base da NARS? R$400, né? Então, só de base são 10, 12. Acho que a gente aumentou agora para 15, se eu não me engano. Mais os 10 corretivos. Mais isso aqui. Então, é um investimento de ali uns 7 mil, assim, fácil. Sabe? Então, a gente tem que pensar muito e é isso, assim, óbvio que a gente não tem como exigir, porque aliás está dando um presente, mas você tem uma parceria que você consegue, que é legal, né? Total. O Isso. influenciador de Drunk Elephant, como ele tem que, como você imagina ali essa pessoa, um raio-x dela? Eu cheguei a responder o Dinars bem, assim, né? Acho que eu Você falei falou, sobre no geral, total, mas o Dinars total, eu acho que tem de essa coisa que bold, ele tem que ser bold, autêntico. autêntico e tem que ter uma identidade, assim, sabe? Expressão, tem que ser um cara que se expressa, sabe? Express yourself, sabe? Assim, é tipo isso. E eu acho que o de Drunk, ele tem uma coisa, eu acho que a principal ali qualidade que a gente olha para os influenciadores para Drunk é ser uma pessoa alegre, assim, ser um cara, assim, tipo, altivo, assim, sabe? Um cara, digo, uma mulher, enfim, um personagem, uma personalidade alto astral, sabe? Que, tipo, sabe, seja leve, sabe? Seja tranquilo, seja diurno, sabe? Não é uma pessoa da noite, sabe? Não é uma pessoa, sabe? Rock and roll, necessariamente, assim, pode ser também, mas legal, eu digo assim, isso de pessoa tem uma diurna, coisa faz todo sentido. uma pessoa diurna, né? Então, eu acho que é um pouco isso, é a coisa da alegria, assim, sabe, da forma de ser, assim, sabe? Não precisa ser a pessoa travadinha, a conservadora, não necessariamente, pode ser também, mas diga assim, sabe, tipo, entre pegar uma pessoa que vai lá, não sei o quê, sabe, tá no play, e a pessoa que tá lá na casinha, na coisadinha, na batatinho, não é tanto. Super. Não precisa ser, pode ser, mas não precisa. E, por último, Shiseido. Cara, Shiseido é o máximo, né? Eu sou uma grande fã da marca. Eu sou uma grande fã também, enfim. Mas a Shiseido, eu acho que agora a gente precisa pensar muito, assim, porque eu tava... Você acredita que eu tava tomando banho pensando nisso? Agora, pensando num 360... Alinhadas? Louca! Eu tava pensando na Shiseido, assim, sobre vários pontos. Porque a Shiseido, ela tem assim, facinho, você pensa Shiseido como uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa de 40 a mais. A gente estava até falando isso por conta das embalagens, né? Exato. Mas não necessariamente, entendeu? Então, é justamente isso. A Shiseido, cara, pensa que... Assim, tem uma questão das embalagens, porque ela é uma marca tradicional, uma marca milenária, assim, uma marca de 100 anos, né? Mais 100 anos. Então, assim, óbvio que tem ali tem uma tradição ali envolvida, mas... A Shiseido, ela é uma marca muito fresh, ela tá se inovando muito, ela tem muitas... Assim, pensa que eu tenho a sensação que a Shiseido está sempre há 30 anos na frente de todo mundo. Qualquer outra marca. Então, assim, ela tem patentes que quando cai a nossa patente, as outras marcas começam a fazer, daí vira boom. É como se, assim, sabe, tipo... Essa coisa do probiótico lá, uma época, assim, quando começou, eu falei assim, nossa, gente, que febre de probiótico. Né? Porque caiu a patente da Shiseido, né? Agora tá todo mundo podendo usar, tal, não sei o que, lá. Sabe essas coisas? Que loucura. Uma loucura que a gente nem sabe, nem chega na nossa conhecimento. Mas, então, assim, eu acho que a Shiseido, ela tem uma coisa da pessoa que se preocupa com qualidade, sabe? Não quantidade. Sabe? Então, no final, se eu for olhar, aquela pessoa que está fazendo aqueles conteúdo massivo de coisa, assim, sabe? A coisa que não precisa, tudo bem se for coisa popular, não é um problema. A pessoa comunicar coisa mais popular, né? Mais massiva, né? Versus a Shiseido, que é super prestígio. Não é um problema. O problema é pessoas que não comunicam qualidade. Sabe? A Shiseido é isso. Ela é uma marca que ela só pensa em qualidade. Ela nunca vai te entregar nada senão o melhor. Você entendeu? Óbvio que as outras marcas também, das outras duas, mas eu acho que tem uma coisa disso, assim, tipo, de você
entender que é uma marca que está falando, não é necessariamente de nicho, sabe? Porque a Prestígio ela tem que ser nichada. Ela pode estar num campo ali muito aberto, mas a pessoa que está ali, cara, entre comprar aquela marca ali de cosméticos nativa digital aqui, que creme, que hidrata, não sei o que, comprar Shiseido, cara, a pessoa tem que entender o valor de Shiseido, assim, tipo, a longo prazo, né? Uma marca que tem um respaldo, um respeito que não tem como, é indiscutível, né? Total, e visualmente também, né? Outro dia ela estava aqui com a gente no nosso curso Jeito STL de fazer conteúdo e a gente colocou, não sei qual pergunta surgiu da embalagem da Shiseido, né? E de fato é uma obra de arte, é Uma surreal. obra de arte, é. Surreal. E Rafa, falando um pouquinho de Shiseido, me lembra tecnologia, que me lembra inteligência artificial. Como que vocês fazem ali na Shiseido? Eu acho que não numa questão de desenvolvimento de produto, que isso eu imagino que tenha demais ali, vocês são super tecnológicos, mas numa questão de processos, porque, óbvio, né, são 3 marcas. Quantas pessoas tem seu time hoje, você sabe, de cabeça? Ou muitas e muitas? No time de comunicação? 5. Para. 5. Não, 1, 2, 3, 4, assim, eu diria até que 4, assim, e daí a gente tem uma pessoa que é freela nossa, que tá sempre com a gente, e que daí tem os times das marcas, né, o marketing que dá suporte das 3 marcas que dão suporte pra gente, mas comunicação mesmo somos 4. Chocada. Aqui, Não, ó, juro. corretivo, sabe o que você chama aqui? Corretivo. Não, eu tô chocada. E o corretivo da Nars é bom, né? Fica aí a dica. Mas que loucura, porque eu ia te perguntar se vocês conseguem utilizar hoje a inteligência artificial, se vocês escolhem usar a inteligência artificial para otimizar alguns processos e quais são esses processos? A gente está exatamente nessa etapa. A gente está nesse momento que é muito... É um foco de atenção muito grande para a gente, né? Então, a gente está, sim, com um projeto piloto na empresa, a gente está com uma consultoria externa, então, a gente está trabalhando aí nesse processo de instalar assim, a inteligência artificial para todos, né? Para que todo mundo, mas já tem algumas áreas que já estão sendo beneficiadas bastante pela inteligência artificial, né? De processos mesmo. Então, assim, sim, com certeza é uma premissa da empresa, assim, uma premissa que todo mundo vai ter que, assim, em pouquíssimo tempo, estar dominando. Isso é fato. Então, acho que a Shiseido ela tem uma coisa que ela desenvolve, ela tem muitas ferramentas e plataformas de desenvolvimento dos funcionários, sabe? Legal. Então, a gente tem algumas plataformas de cursos, de learnings, assim, sabe? Que a gente pode individualmente ir buscar informação. Então, por enquanto, demais. a gente também está nesse lugar, assim, cada um busca individualmente, dá que esse projeto piloto, e a gente também está no todo, pensando nesse desenvolvimento do todo, né, de melhorar processos mesmo, processos que demoravam 6 horas para demorar 1, né, tal. E a gente usa, óbvio, em comunicação, né, questão de ajudar no processo de texto, de simplificar, né, porque no final é isso, tendo em 4 pessoas, uma das pessoas que a gente não tem, que poderia ter, é uma redatora, não temos, né, para ajudar muitas coisas, porque também, assim, são pequenos momentos que uma redatora entraria, Sim. mas, então, nesse lugar, a gente também, ali, comunicadores, a gente entra, faz, e a gente pega uma ajudinha, ou outra, tudo mais, mas para ajustar mesmo, né, não é uma coisa que a gente não substitui ainda, né, eu acho que isso não. Tomara que nunca, né? Tomara que nunca, Mas eu tenho a minha visão pessoal também, eu tenho algumas opiniões ali também, porque eu acho que... Conta pra gente. Eu ia te perguntar como você se relaciona, né, com a inteligência artificial, porque, claro, eu acho que hoje não tem nem como. Vai usar ou vai, porque eu acho que é o rumo que o mundo está tomando. Mas qual é a sua relação pessoal? Da minha relação pessoal, eu sou uma pessoa bem analógica, né? Assim, no meu modo de viver, no geral, sabe? Tipo, tenho práticas manuais, faço, sabe? Não sou uma pessoa que fica no digital, assim. Se você olhar meu Instagram, meu celular agora, eu gasto 23 minutos por dia no Instagram. É muito pouco tempo que eu gasto em ferramentas digitais. Eu uso para, assim, me munir de informação e sai, sabe? Tipo, e também não tenho todas as informações. Eu estou sempre atrasada nas informações, mas eu brinco. Lembra? Acho que eu falei da outra vez, né? Que a informação acaba chegando, lembra? Eu até falei isso. Eu falei assim, eu não fico buscando cheio de informação, não, porque a informação vai chegar, né? Lembra que eu te contei o caso da Virgínia e tal? Você está num set aqui, lá daí chega outra informação, você vai chegar. Essa coisa superficial, né? Querendo ou não, chega. Vai chegar. Então, assim, eu não fico só buscando, eu tenho que manter uma vida mais analógica. Mas, assim, e também eu acho que, assim, tem uma problemática muito grande, né? Nessa coisa de você também querer avançar muito e trabalhar com robôs e tudo mais, né? Eu acho que você... isso
é básico, né? Assim, essa coisa da falta de usar o cérebro, o raciocínio e tudo mais. Então, acho que tem uma problemática que as pessoas ainda não estão vendo. Eu tendo a ser uma pessoa mais atrasada para querer me conectar com esse monte de tecnologia. Eu tendo a ser uma pessoa que prefiro sempre estar respaldada com a coisa mais analógica. Super. Porque eu acho que isso é mais o futuro, né? Como diria o Krenak, né? O futuro é ancestral, né? Então, acho Uau. que eu estou mais nesse lugar, assim, dessa busca da ancestralidade do que da lá para frente. Mas eu acho que uma questão de mercado, capitalismo, empresa, é necessário. Todo mundo dominar, inclusive eu. Né? Mas, então, assim, tem essa coisa... Eu já vejo amigos que estão sofrendo muito, né? A amiga minha fotógrafa que, assim, tinha 2 diárias no trabalho, um dia fez a diária, no dia seguinte, cancelamos, daí terminaram com inteligência artificial. Sabe, assim, muitos indícios de profissionais que vão, né? Perder espaço, perder né? espaço, tudo mais. Então, enfim, tudo bem, é normal, vamos se adaptar também, mas até quando, né? Enfim. Pois é, fica aí fica aí o pensamento, porque eu penso muito sobre isso também. Eu acho que a gente tem visto várias campanhas criadas 100% com a inteligência artificial, o que eu ainda estou demorando para me acostumar, porque a minha primeira reação é, meu Deus, que absurdo, mas tem que ver, né, para onde o mundo vai, como que a gente vai se acostumar. Pensando a respeito. Ô, Rafa, a gente está indo para os finalmente ali do nosso episódio. Passou voando, como sempre, falar com você é ótimo. E eu tenho algumas perguntas, obviamente, ali para finalizar o episódio. E a primeira delas é um conselho para quem quer trabalhar no mercado de beleza, porque o mercado de beleza e o da moda, eu acho que parece um pouco inatingível, né, para quem não está nele. Como você daria um conselho para quem quer entrar nesse mercado e fazer sucesso e se destacar? Nossa, você tem essa percepção de meio inatingível? Acho que... Cara, eu tenho, certa- sabia? Eu tenho porque, assim, né, óbvio, metade de todos os meus amigos não são do mundo moda e beleza. E aí eles falam, cara, como você entrou? Eu falei, cara, eu mandei um currículo e fui chamada. Porque eu acho que para a maioria das pessoas, né, eu falo um pouco de tecnologia, eu sou técnica em informática também. Fica aí essa informação para você. Designer gráfico e técnica de informática? Sou nerdola total. Nossa! E aí, esses meus amigos, eles entendem esse mundo como uma coisa assim, meu Deus, como faz para chegar? E eu entendo que, óbvio, né, a gente está num mundo de moda e beleza. Para mim, hoje, é tipo assim, pô, manda um currículo e a gente vai te chamar se você for bom. Eu não consigo dar uma dica boa, sabia? Cara, eu acho que tem uma coisa de... eu não sei nem como que eu vou dizer, assim, tipo, isso para não soar... para não soar, assim, pejorativo, sabe? Mas eu acho que, assim, gente, no final das contas, vai ter espaço quem é bom. Total. Né, assim, quem é bom, quem é muito esforçado, assim, tipo, a galera, assim, quem é bom no sentido, tipo, tem olho bom, assim, tipo, pode ser o cara mais, assim, bem estruturado, que se formou na Sermar, sei lá. Eu, quando eu estava abri minha vaga para estagiário, eu recebi currículos de pessoas, assim, que tinham feito, assim, tipo, é isso, se for falando 5 línguas, estudei sei lá, na Graded, daí fui morar não sei aonde, tem lá Parsons, não sei o que no currículo, mas, cara, não adianta tudo isso se não for bom, se não tiver talento, se não tiver, sabe, olho bom. E tem aquela pessoa que saiu da pública, entendeu? E a pessoa tem um senso estético, um olho bom, sabe, comunicadora, a pessoa agilizada, sabe pegar, sabe entender, sabe? Então, assim, não é Não é o contexto, né? não é escolaridade, eu acho, sabe? Ela tem a ver com a pessoa, assim, personalidade, principalmente, porque eu acho que também tem isso, né? A personalidade junto com essa habilidade, né? Então, pessoas têm a habilidade de se jogar, né? De, tipo assim, não tem medo. Nossa, a quantidade de gente aqui do meu lado, assim, que me pede trabalho, me pede ajuda, e que eu adoraria ajudar, mas a pessoa tem medo. Medo de se jogar, medo do não sei o quê, medo... A palavra medo, assim, tipo, literalmente não pode existir, sabe? Não pode existir no vocabulário para entrar nessa área, assim, porque tem que se jogar, tem que estar disposto, sabe? Tem que ser curioso. Acho que curiosidade tem que ter no vocabulário. Medo tem que tirar, sabe assim? Tem que ter habilidade estética, acho que no final das contas tem que ter. É importante ter um olho bom, Super. né? Porque assim, cara,
Você tá num set, às vezes eu tô num set. Cara, a pessoa ali que tá. O assistente da câmera, assistente do foquista, tô brincando aqui. Que assim, que de repente o cara lá, ele começa, ele dá a opinião certa, mostra que, tipo, nossa, se isso aqui fosse isso aqui e tal. O cara não precisa estar na cadeira do diretor, mas, sabe, você vai crescendo, porque o cara, na segunda seguinte, você, vou chamar quem de assistente? Aquele cara que tem um olho bom, que dá a opinião na hora certa, não tem medo de opinião, tem um olho clínico bom, sabe olhar erro, né? Sabe olhar oportunidades, ou vou pegar aquele que fica na sua só, não sei o quê, sabe? Então, tem que pegar aquele que vai acrescentar. Então, tem que pensar só que, assim, tem que acrescentar. A pessoa tem que acrescentar informação, que, sabe? Você tem que sempre tem esses soft skills, né? Que tem os hard skills e os soft skills. Soft é o mais difícil de todos, Tem né? que ter soft skills, assim, tem que trabalhar essas habilidades, porque os hard skills, são as habilidades técnicas, Aprende muita na gente hora. você aprende, habilidade técnica você aprende. Agora, os softs, sabe, que é aquelas habilidades que estão nas entrelinhas, essa você tem que ter uma coisa meio Natal, assim, né? Nascer com, né? Eu digo, tem que desenvolver, claro, mas... Então, acho que é meio por aí, assim. E daí, basicamente, né, ser bem a verdade, assim, tem que sentir, cara. Tem que sentir se vai dar bom aí, entendeu? Se vai dar bom. E eu vou dar um exemplo bem, bem claro, assim. Eu vou dar um exemplo do meu marido aqui, o Marcelo. Ele é um cara que ele prestou para ser músico. Ele tocava, né? Tocava cello, piano e tudo mais. Quando adolescente, estudou música a vida inteira. Daí ele prestou para a faculdade de música, passou na primeira fase, né? Numa federal, passou. E ele tomou a decisão por assim, racionalmente, falou assim: eu não vou seguir, porque eu não sou bom o suficiente. Ele falou: eu não sou bom o suficiente para ser músico. Isso aqui é uma carreira que, cara, ou você vai ser excepcional para se destacar, ou você vai ser mediano e vai... Assim, poderias seguir e ter uma carreira, sei lá, ser um professor de música e tudo mais, mas se a vontade era estar no topo... Então, assim, preferiu não seguir, foi ser arquiteto. E é um puta arquiteto, entendeu? Entendeu que as habilidades estavam ali, sabe? Então, assim, acho que tem que ter também um olhar... Autocrítica. Crítico, exato. Que loucura. Baita dica, Rafa. É? Gostei. Chique. Mais uma dica, um conselho para quem tem uma marca e quer criar comunidade. Porque eu sei, né, que a Narsa é uma comunidade bizarra em torno dela. E, óbvio, a gente costuma associar isso a grandes eventos, a seedings, Mas tem outra dica aí que você quer dar pra gente? Para quem quer criar uma comunidade? Eu tenho uma marca, criei agora e quero criar uma comunidade em torno dela. Cara, isso é um assunto que a gente tem falado também muito, né, lá internamente, na XC, na NAR e tudo mais, porque a gente, acho que é em constante movimento, constante pensamento, assim, de como conversar com essa comunidade. Quem é a nossa comunidade e como conversar com ela, né? Sim. Então, assim, é um questionamento diário, né? Todos os momentos, assim, é isso. Fazer um seeding. Tá, comunidade, quem é, como vai ser. Evento, comunidade, lá, sabe? Vamos chamar só as influs que são as mais nichadas, assim. Não, mas não, dessa vez não vamos chamar essas aí, vamos chamar a comunidade. Quem é essa comunidade? Como, sabe? Então, acho que tem uma tensão aí, né? E, cara, para quem quer construir essa comunidade, de verdade, assim, tem que tomar as rédeas, né? Tem que ser o cara que está ali na rédea, ali, ó. Não pode deixar na mão de ninguém. Sabe, tem que entender, querer entender o que essas galera tá pensando, sabe? Tem que se identificar, tem que ter uma identificação para além do nível racional. Tem que estar, assim, sinceramente, assim, tem que estar agindo e reagindo com o coração, com a emoção, com a alma, com a intuição, né? E para isso tem que silenciar. A verdade é essa. Você tem que estar muito conectado consigo mesmo, sabe? Com seus propósitos, os propósitos da sua marca. Dar um step back, assim, dar um passo para trás, observar, sabe? Observar no silêncio, sabe? Tipo, o que a gente quer comunicar? Para quem que a gente atinge de verdade, né? Sem estar num lugar racional, num lugar de sabe? Naquele âmbito mais, assim, de estratégia, sabe? Assim, de seguir step by step, sabe? Não é esse lugar. Eu acho que tem que ser um lugar mais dentro, sabe? E daí eu acho que a comunidade vai vir, assim, porque, cara, é nítido, você sente. Tem sabe? Que ter muita verdade, tem que ter humanidade, tem que ter pessoas, humanidade, não dá para ter, não é uma marca, não é um logotipo, entendeu? Que loucura. Parece clichê, né? Falar, tem que ter ali Não é. Não é. Muito chique. Para finalizar,
2 perguntas. A primeira é, para onde você acha que está indo o mercado da beleza agora? E a segunda, a dica de um livro, um podcast, um filme que marcou a sua carreira. Carreira? É. Posso falar Pode, óbvio. Vou falar Fala o que a você primeira quiser. pergunta, fala de novo a A primeira. primeira é para onde você acha que vai o mercado da beleza. Você acha que vai para uma coisa mais, review de pessoas normais, e aí, óbvio, né, em diversas plataformas, não só TikTok. Vai para UGC, vai para, sabe? Não sei, tô... 2 assuntos que eu falei ontem, UGC e Para! review de pessoas normais, juro. Para, a gente Foi tá muito alinhada. exatamente Que isso, que loucura. Sim, eu acho. Eu acho que tem uma questão aí de pessoas reais, cara. De uma necessidade de ouvir quem está comprando mesmo. Quem está lá na loja comprando e gostando do seu produto, sabe? Assim, tipo, eu tô carente de saber quem são essas pessoas, de querer ouvir essas pessoas, sabe? Tipo, de quem são as pessoas que, de fato, são seus parceiros, cara. Esses são seus parceiros. São as pessoas que estão consumindo o teu produto, estão repondo o teu produto. E Você é muito entendeu? louco, né, Rafa? Porque, assim, falando sinceramente, assim, eu acho que com tanta... Eu sei, tem o TikTok Shop, que agora você abre o TikTok, é só produto, produto, produto. Tá todo mundo querendo vender. Eu sinto muita falta, falando pessoa física aqui, de ver alguém sem medo de falar mal. Que isso? Tipo assim, eu sou uma micro-influenciadora, não sei o que, eu não vou falar mal da marca porque vai prejudicar o meu relacionamento com ela. Super entendo. Mas eu quero comprar uma coisa, quem vai falar mal disso pra mim? Sabe, óbvio, tem produto que a gente não tem Nossa, tem é o que verdade. falar. Ninguém É fala verdade. mal de nada mais. É verdade, eu concordo, porque eu me peguei nesse lugar, né? Tipo, eu queria botar umas coisas, postar algumas coisas no meu Instagram. Eu falei, gente, Rafaela, limite-se a respirar. Sabe assim, tipo, pensando assim, sabe? Pra que você quer mexer nesse vespeiro? Sabe? Tem coisa assim que você. Eu já postei coisa e apaguei. E era uma coisa assim, muito irrelevante, mas eu falei, não quero me indispor. Exato, então assim, essa coisa da indispor, porque é uma energia que tu gasta, né? Nossa, meu Deus, assim, como é? Então, assim, será que eu tenho essa energia para gastar? Então, melhor nem mexer, porque também não vou ter tempo ali. Estava conversando com uma amiga que é influenciadora, que todo mundo com certeza conhece aqui, que eu não vou dar nomes, mas que é a pessoa que gosta de comprar briga. Sabe assim? Eu tenho uma amiga assim também, ela eu vive falo assim, pela gente, mas briga. da onde você tira essa energia? Sabe assim, como você consegue, cara? Que tempo você tem para isso? Porque nem isso. Mas, assim, eu concordo, mas é isso. Eu vou te dizer que eu acho que o futuro aí tá nesse lugar de eu escutar as pessoas que consomem. Assim, eu tenho uma cliente minha, cara, que é uma... Como é que eu posso falar assim? É uma mulher que está num cargo de alto Escalão, alto será? escalão, uma cadeira muito alta, assim, numa multinacional, tudo mais, tipo uma CEO, assim. E ela, cara, eu maquio ela já há um tempo e ela compra todos os produtos da NARS. Eu maquio, ela compra base, compra corretivo, daí compra o batom, recompra tudo que eu uso nela, ela compra, daí depois elogia, compra de novo. Cara, essa é minha cliente, entendeu? Essa é a cliente da NARS, essa é a comunidade da NARS. É essa pessoa que eu quero estar comunicando mais, sabe? Então, tipo, no final, essa pra mim é o desafio, assim, tá com essas pessoas e... Enfim, mais dicas, Rafaela, da consultoria? Não, eu gosto muito. Não, porque nenhuma dica é uma dica, tipo, sei lá, uma dica trivial. É uma dica boa. E daí do livro? O livro, um filme, um podcast, sei lá, qualquer coisa que você tenha parado para pensar. Uma conversa, gente, posso fazer sabe? vários, Óbvio, então? Posso claro. dar uma fala aqui de 1 minuto? Pelo amor de Deus. Tá, primeiro podcast, assim, se eu tiver que indicar um podcast, assim, sem sombra de dúvida, é o Elefantes na Neblina. Eu acho esses caras, assim, eu acho eles excepcionais, assim, eu morro para ver esses caras falarem. Eu amo. Elefantes na Neblina, são 3 homens que eles não se identificam, você não sabe quem são. E, enfim, é maravilhoso. Eu amo, eu ouço muito. Daí até estive esses dias no almoço com uma com a Cris Bartz do Mamilos, e eu falei, Cris, você conhece o Elefantes da Neblina? Não sei o que. Ela, óbvio, eu já entrevistei eles, porque para ela, também, ela falou que ama, e daí eu fui até ouvir o que o Mamilos entrevista o Elefantes da Neblina, sabe? Que é o máximo. Bom, falam sobre amizade nesse episódio. Então, assim, acho eles excepcional, assim, nossa, pra vida, assim, sabe? Eu vou escutar, chegando em casa falar hoje. assim, gente, a vida é mara, bora. Cara, é isso, vamos, sabe? Assim, e eu acho que o livro... Cara, o último livro que eu li é um livro que eu não paro de falar sobre, que eu tô, assim, encantadíssima, assim, que é a autobiografia da Marina Abramovic. Eu acho assim, eu conheci ela há muitos anos como artista, mas nunca me interessei tão a fundo. Não é que eu falo, nossa, meu Deus, que interesse que eu tenho de artista de performance. Não é.
Mas ela como pessoa, como artista, assim, agora, ouvindo a história dela, eu estou chocada. Ela é corajosa, eu amei, né? assim, uma mulher, assim, tipo, mano, muito foda, assim, a pesquisa dela, desculpa a palavra, a pesquisa dela como artista, como mulher, assim, tipo, sabe? Ela já viveu, eu me identifiquei muito com ela, assim, ela já viveu todos os níveis de retiros e de buscas, sabe, de respostas, assim, espirituais a, sei lá, de todos os tipos, sabe? De viver 6 meses com os aborígenes, sabe? Viveu 6 meses numa tribo aborígena, tipo assim, os retiros de meditação, de vipassana, com xamã, com sei lá o quê, com João de Deus, foi pro Brasil, com milhões de outras coisas. Eu acho o máximo a pesquisa dela, porque ela traz tudo isso de forma muito visceral no trabalho dela, e ela criou um negócio chamado Método Marina Abramovic, né? Ela fala que são instruções para você reboot your life, assim, tipo, resetar tua vida. Sabe assim? É maravilhoso, assim, puta livro da hora. E ela terminou o livro com um retiro de Panchakarma, que foi um retiro que eu acabei de fazer. Acabei de terminar um retiro. Então, eu terminei o retiro de Panchakarma, comecei a ler a biografia dela, ela termina o livro assim. Então, assim, eu falei, cara, que sincronia, sabe? Que resposta, foi o máximo. É isso, assim. E bom, tem milhões de coisas, mas a gente pode deixar nos comentários. Tá bom, eu amei. Nossa, que retiro é esse? Depois me conta, quero saber tudo. Eu vou contar, te conto Saber. no privado. Tá bom. Gente, Rafa, muito obrigada pela entrevista e por todos os conselhos. Se você gostou, nos siga aí, dá uma inscrição aí no YouTube para eu conseguir bater minhas metas, por favor. E continue assistindo o The Look, o podcast do Estilo The Look sobre o mercado de moda e beleza. Tchau!